longo dos cultos de domingo, vamos passar então a testemunhar. Tem uma irmã que foi no decorrer do culto decorrer do culto de sexta-feira, antes da pregação, ela estava a orar por um propósito e Deus lhe respondeu na hora do culto. Mandaram uma mensagem sobre a confirmação da porta que ela bateu do emprego no próprio culto. E várias pessoas que foram curadas, libertas de espíritos malignos. E eu creio que essa próxima estação desta semana está reservada para a sua vida. Aleluia. Queridos, quero dar a continuidade. Estamos a falar de um dos maiores apóstolos que já existiu, apóstolo Paulo, que nós conhecemos pelo livro de Atos, capítulo 9, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus, onde Jesus chamou e confirmou que ele havia sido separado para o Evangelho e para pregar o Evangelho aos gentios. Alguns irmãos constantemente ouvem essa expressão, gentios, e alguns quando leem a Bíblia encontram várias vezes, principalmente no Novo Testamento, é mais no Novo Testamento, a expressão gentios, e muitos se calhar desconhecem, porque a Bíblia e o Novo Testamento faz essa separação entre judeus e gentios. A diferença é simples e é clara. Gentios são todos aqueles que não fazem parte do povo judeu naturalmente, não são judeus fisicamente, não são judeus de sangue, são todos os povos que não pertencem ao povo judeu. Então, sempre que os irmãos olharem, por exemplo, para a expressão judeus, gentios, esta separação não é que Deus tenha feito exceção de pessoas, mas é para diferenciar o povo escolhido por Deus para o começo de uma nação de fé, que na verdade não foi primeiramente o povo de Israel, mas o povo que Deus levantou, o propósito de Deus começou com o povo hebreu. Quando eles entram para o Egito, eles não se chamavam ainda povo israelita, eles eram chamados de povo hebreu. E quando eles saem já como uma nação. E eles vão se tornando essa nação israelita quando recebem as normas, recebem a liderança, recebem os mandamentos. E os mandamentos que nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, Êxodo, o que é que você vai perceber? Na verdade, era a constituição de Deus para aquela nação. Como a nação, era uma nação cristã, não diria, mas era uma nação, como é que eu diria? Uma nação crente, uma nação que acreditava em Deus, que tinha Deus como pilar, que tinha Deus como autoridade máxima. Primeiramente, não existia reis em Israel, não existia governadores em Israel. O único líder que existia para o povo de Israel era um libertador, que Deus havia levantado, que nós conhecemos como Moisés, o libertador do povo de Israel. E Deus era, na verdade, o rei dessa mesma nação. Deus era a autoridade máxima da nação. Deus governava a nação, Deus liderava essa nação. Mas chega uma altura que essa nação começa a se constituir e eles começam a olhar para outras nações pagãs, aquelas que não adoravam a Deus, que adoravam na existência de vários outros deuses. Então, o povo de Israel começa a olhar e começa a imitar algumas culturas, algumas tradições, alguns hábitos de outros povos. Eles começaram a notar que as outras nações, além dos deuses que existiam, eles tinham um líder representante. Eles tinham um governador, tinham um rei, eles tinham um líder, uma autoridade máxima que governava aquela nação. Mas Israel não. Israel tinha apenas líderes espirituais. Por quê? Porque Deus era o líder desta mesma nação. O que é que acontece? O povo, olhando para todas as outras nações, eles chegam à conclusão que eles também precisavam
de um líder físico, um rei, um presidente, alguém que os governasse. E eles começam a orar. Tanto que Deus, quando vai falar com o profeta, vai dizer: esse povo rejeitou a mim. Eles não me querem como o rei deles. Eles não me querem como o líder deles. Eles estão a pedir um líder. E eles me rejeitam como o líder deles. Porque eles estão a orar, então eu vou preparar um líder. Você vai ungir alguém que será o representante deles. O representante físico. Mas isso não fazia parte dos planos de Deus. Era o pedido do povo para a nação, porque eles viam em outras nações pagãs e deram conta que, além da nação deles, as outras tinham governantes, tinham reis, contextualizando, presidentes, líderes governamentais. Então Deus começa agora a organizar, levanta um rei, autoridade política, levanta um sacerdote, autoridade religiosa, e Deus vai começar a levantar os líderes, porque eles viram a mesma coisa no povo pagão. E daí nós estamos a falar sobre gentios, e Deus vai, no Antigo Testamento é chamado de povo pagão. No Novo Testamento eles recebem outros nomes, como o povo gentio. Aqueles que não eram judeus por natureza, não pertenciam à nação israelita, não tinham o sangue de judeu, são todos gentios. Tanto que Paulo agora, ao começar a explicar a razão, depois de ter terminado de falar sobre a ira de Deus, falar sobre o poder do evangelho, falar que aqueles que andam na impiedade sofrerão a ira de Deus, mas aqueles que creem em Cristo receberão de Deus a justiça. Paulo começa, dentro de um contexto histórico, começa a receber algumas críticas de algumas pessoas que pertenciam ao povo gentio, aqueles que não eram judeus. E o povo gentio começa a perceber que Paulo estava a fazer exceção de pessoas ao pregar o evangelho. Eles começaram a compreender de forma errada o que Paulo estava a ensinar. Pensavam que Paulo apenas estava a lançar a ira sobre aqueles que eram gentios e reservar a graça para aqueles que pertenciam ao povo judeu. Eles começaram a compreender de forma errada a pregação de Paulo. Então Paulo começa agora a explicar, porque o mau entendimento, a má interpretação da pregação de Paulo fez nascer no coração dos judeus um orgulho espiritual, e sentiam-se superiores aos outros povos em relação ao evangelho. Por quê? Porque eles eram os reservadores da lei de Deus, eles estavam com a lei, eles carregavam as normas de Deus, eles sabiam: nós somos o povo escolhido por Deus, então nós somos os especiais. E esse espírito, esse complexo que havia sobre o povo judeu era visível na forma que eles, como eles se comportavam diante dos gentios. E os gentios começaram a perceber: parece que a pregação do evangelho que estão a pregar, ela vem mais para favorecer aqueles que pertenceram à mesma linhagem que Cristo. Parece que Paulo está a colocar a graça do lado deles, mas a ira do lado daqueles que não pertencem a esse evangelho, daqueles que não pertencem ao mesmo povo. Então Paulo agora começa a explicar a justiça justa de Deus sobre a imparcialidade quanto ao julgamento. Paulo começa a explicar no versículo de número 1. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Vamos ler na versão que nós lemos aí. O que é que diz? Versículo 1. Portanto, ficas sem desculpa quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então Paulo agora começa a explicar, a levar uma mensagem mais clara, e ele começa a explicar sobre o falso cristianismo que os judeus estavam a viver, a hipocrisia dos judeus perante os gentios. Ele começa a dizer: vocês são hipócritas, vocês são culpados também, vocês são condenados pela mesma coisa que vocês condenam, porque vocês estão a ensinar uma coisa para os outros, vocês condenam a prática dos gentios, vocês condenam as ações de outras pessoas, mas vocês acabam praticando a mesma coisa. Então vocês não são superiores por serem judeus,
Vocês não são mais especiais por serem judeus, o povo escolhido. Paulo vai dizer, vocês são culpados também, vocês são condenados pela mesma coisa. Então Paulo começa a rebater o quê? A hipocrisia do evangelho que eles viviam. Eles pregavam uma coisa, eles ensinavam uma coisa, eles mandavam os outros fazer e praticar outras coisas, mas dentro deles não existia essa justiça na sua forma de viver. Eles falavam uma e viviam outra coisa. Por fora, eles falavam e mostravam uma aparente vida com Deus. Mas por dentro, eles não viviam e não faziam e não respeitavam as mesmas coisas que eles ensinavam. Então Paulo começa a chamar a atenção dos judeus. Vocês são hipócritas. Vocês não são justos. Porque vocês estão a praticar as mesmas coisas que vocês condenam. Então Paulo está a dizer, sempre que você julga alguém, sempre que você condena alguém pelas mesmas coisas que você pratica, você se condena. O mesmo julgamento e a mesma condenação que você faz contra os outros é a mesma que cairá sobre ti. Porque em Deus não existem judeus, em Deus não existem gentios. Em Deus existem os que creem no seu Filho. Aleluias. Então esse é o mesmo espírito que existia no coração dos fariseus. Sempre que nós ouvimos a falar da hipocrisia, vai nos lembrar sempre os fariseus. Porque são um grupo de pessoas que ensinavam, e Jesus vai falar isso, vocês colocam fardos sobre os outros que nem mesmo vocês conseguem carregar. Aleluias. Então esse é o falso entendimento que os judeus tinham e a falsidade que existia nos seus corações quanto ao evangelho recebido por causa da lei que eles carregavam. Então Paulo vai dizer, Deus não tem favoritos. Deus não é parcial. Se você pratica algum mal, se você anda no mesmo pecado, se você comete as mesmas obras e você condena quem as comete, como se não cometesses, a mesma condenação cairá sobre ti. Aleluia. E é sobre isso que Paulo começa primeiro a falar sobre o falso julgamento. São pessoas que você olhava, os judeus, você olhava aparentemente crente, pelas roupas, crente, pelos hábitos e costumes, crente, pela forma como fala ou pela forma como veste, crente. A aparência manifestava que eles eram crentes, filhos de Deus. Mas afinal Deus conhecia o coração deles e disse, vocês também são condenados. Porque vocês condenam os outros as mesmas coisas que vocês praticam. Por essa razão, em João capítulo 8, nós temos a história daquela mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando. E os doutores levaram ela à presença de Jesus e disseram, Jesus, essa mulher foi apanhada no próprio ato fazendo o quê? Adulterando. E a lei? Porque é ali que eles se sentiam especiais, porque eles dominavam a lei. E na lei diz que essas mulheres devem ser apedrejadas. E tu que dizes? A Bíblia diz, Jesus olhando para eles disse, aquele que dentre vós não estiver sem pecado, ou estiver sem pecado, seja o primeiro que faça o quê? Que atire a primeira pedra. O que é que diz a palavra nos versos seguintes? E todos eles foram acusados e condenados pela própria consciência. Aleluias. Porque Deus condena o julgamento de práticas quando vem de pessoas que também andam na mesma prática. Porque às vezes nós viemos para a igreja, mas como ninguém conhece a nossa vida íntima, ninguém conhece os nossos bastidores com Deus, nós queremos passar uma aparência de que somos o santo dos santos. Paulo vai dizer, não. Se você anda nas mesmas práticas, você não pode condenar quem anda nas mesmas práticas que você. Você está a ser falso. Falso com a lei, falso com o evangelho e falso consigo mesmo. Aleluia. Então, o que o evangelho nos convida? O evangelho nos convida a viver no justo julgamento. E Paulo começa a dizer, só Deus pode fazer a justiça justa. Só Ele pode julgar de forma imparcial. Aleluia. Porque o evangelho é, você precisa ser dentro aquilo que você mostra fora.
Você não pode manifestar uma coisa por fora que você não é dentro, porque nós podemos enganar aos homens, mas a Deus não se pode enganar. O evangelho não é uma vida, não é um estilo de vida que começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Aleluias. Então a primeira mudança não pode nascer do desejo de vermos o outro a mudar. Qual é o problema? O problema é que quando nós ouvimos o evangelho, nós estamos a ouvir a pregação e nós já colocamos assim, essa parte é para o fulano. Mas o crente maduro não ouve a palavra de Deus direcionando para o outro. Ele pega a mesma palavra e diz, eu vou pegar e vou usar essa palavra para mudar algo em mim. Se tivermos a consciência de que precisamos também do auxílio e do favor de Deus, nós vamos perceber que todas as palavras são para nós. E é isso que nos condena. Quando fizemos julgamento aos outros, condenamos aos outros pelas mesmas coisas que nós praticamos. E Paulo vai dizer, você está condenando a si mesmo, porque você pratica as mesmas coisas que condenas. O que Paulo está a dizer? Se for para ser de Cristo, seja de verdade. Seja dentro e seja fora. Se for para ser de Cristo, seja crente de verdade. Seja no trabalho, seja na igreja. Seja na igreja, seja na família. Aleluia. Porque todas as vezes que eu condeno as mesmas práticas que eu pratico, eu não estou a condenar o meu irmão, estou a condenar a mim mesmo. Por que você não entrar na presença de Deus e reconhecer que é você que precisa dele e não o teu irmão de lado? Sabe, nós às vezes temos esse orgulho espiritual, comportamento de judeus. Nós temos tantas feridas, temos tantos problemas para resolver, temos tantos pecados para resolver, e nós ainda estamos preocupados com o pecado do outro. E às vezes os que mais praticam são os que mais condenam. Aleluia. Então Deus nos convida a vivermos uma vida com Cristo, não de aparência. Não precisamos falar do pecado do outro para nos sentirmos mais santos. Não precisamos falar do erro do outro para nos sentirmos mais acertos. Não. O evangelho deve começar causando mudança dentro do meu coração, antes de eu querer ver mudança no outro. Alguém está comigo? Versículo 2, o que diz? De Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo o que, a igreja? A verdade. Contra quem? Os que praticam. Deus não é imparcial, Deus não é injusto. Sobre as mesmas pessoas que praticam esses atos, Deus fará juízo com verdade. Aleluia. Vamos caminhar versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade? Não, versículo 3 apenas, vamos, 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? E tu, homem, que praticas essas coisas, que coisas? Você que condena o outro, praticando as mesmas coisas que você condena. Paulo começa agora a confrontar. Não importa se é judeu ou se é gentio, mas se você tem esse comportamento, se você está a condenar o outro pelas mesmas práticas que você tem tido, achas que fugirás, escaparás do juízo de Deus? Paulo começa agora a quebrar esse conceito sobre a imparcialidade. Paulo começa a dizer, Deus ele opera e julga todos da mesma forma. Não importa se você é judeu, se você é gentio, mas se você condena
as pessoas pelas mesmas práticas que você tem andado, julgas que escaparás, não fugirás. Tanto judeus como gentios passarão pelo juízo de Deus, serão julgados por Deus. Aleluias. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem. Já deram conta, irmãos, que hoje em dia tá fácil falar do pecado do outro. Tá fácil. Eu não sei se é uma forma de você esconder, desviar a pessoa do teu pecado. Mas você vai notar, dentro das nossas igrejas, pessoas que não entenderam o que é andar com Deus. Não entenderam o que é evangelho. Pessoas nas redes sociais. Parece que nós já andamos com Deus esperando que alguém peque e caia. E às vezes essas mesmas pessoas que condenam, e condenam em vez de forma severa, elas praticam a mesma coisa. Elas andam no mesmo pecado, andam na mesma prática. E Paulo está a dizer, se vocês cometem esse pecado, as mesmas práticas, vocês não escaparão do juízo de Deus. Aleluia. Deus é imparcial no seu julgamento. Tanto as pessoas que praticam e aquelas que condenam e fazem a mesma coisa, elas serão julgadas por quem? Por Deus. Versículo 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Não entendendo o que é? Que a própria... Sim, pode ler, vamos. É o quê? É a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Igreja, quem está com a Bíblia aberta pode ler comigo aí. Vamos ler todos aí. O que é que diz? A própria misericórdia. O que é que diz, igreja? Romanos 2, estamos aqui versículo 4. O que é que diz? A riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Não consigo vos entender. Lê como doutor. E depois? Tolerância e paciência, não percebendo que a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Não percebendo que a própria misericórdia de Deus que lhe conduz a quê? Ao arrependimento. Por que vocês estão a condenar os outros, julgar os outros? Vocês não entenderam as riquezas da bondade de Deus. Paulo começa a mostrar que esse Deus, além de ser um juiz justo, Ele é um Deus rico em misericórdias. Da mesma forma que Ele tem paciência, Ele tem a sua misericórdia para com você que condena. Você não sabe que essa misericórdia é uma riqueza de Deus para levar-vos ao arrependimento. Deus não é bondoso, não é misericordioso, não é bondoso porque Ele quer que você continue no pecado. Mas essa misericórdia é a manifestação do amor para te conduzir ao quê? Ao arrependimento. Aleluias. Essa misericórdia. Se o próprio Deus que tinha o poder para te julgar agora por cada obra que você pratica, ao invés dele manifestar essa condenação no tempo presente, Ele manifesta a sua misericórdia para que por meio da sua bondade Ele te leve ao quê? Ao arrependimento. Todos nós aqui chegamos ao arrependimento por causa da misericórdia. Se Deus não manifestasse a sua bondade para conosco, por tudo que já cometíamos, não estaríamos vivos hoje. Aleluia. Essa misericórdia não é Deus a dizer pode pecar. Essa bondade não é Deus a dizer concordo com as tuas práticas. É Deus a dizer eu quero te dar tempo para te levar o quê? Ao arrependimento. Então quando eu te perdoo, não é porque eu quero que você repita o pecado, é porque eu quero que você se arrependa do que cometeste e saiba que em Cristo há uma esperança. A misericórdia de Deus nos leva ao quê? Ao arrependimento. Da mesma forma que Cristo, Deus nos trata em Cristo Jesus, manifestando sua misericórdia. Por que você que pratica as mesmas coisas condena aqueles que as praticam? Aleluia.
Aleluia. Vamos repetir versículo 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Versículo 5. Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus. Espera aí. A misericórdia de Deus é estendida sobre ti para te levar ao quê? Ao arrependimento. Significa, meus irmãos, Deus não é misericordioso, não é bondoso para você continuar nas más práticas. A sua misericórdia é um convite ao quê? Ao arrependimento. Deus vai dizer, volta para mim. Pare de andar nas mesmas práticas que podem te condenar. E saiba que eu sou um Deus misericordioso. Mas se você continuar teimoso, rebelde, resistindo a essa misericórdia e continuando praticando as mesmas coisas mais, você não sabe que vocês estão a acumular. Acumular o quê? Igreja? Acumular. Paulo está dizendo, vocês não serão impunes só porque estão a andar com a lei. Se vocês continuarem andando nessas práticas condenáveis à palavra, se vocês forem teimosos em atender ao pedido ou ao convite da minha misericórdia, vocês esqueceram que cada vez que vocês estão a andar nessa teimosia, não ouvindo a minha palavra, não me obedecendo, não recebendo a minha palavra, vocês estão acumulando o quê? Ira de Deus. Para que dia? Para o dia do juízo. Significa que Deus, não importa se é judeu ou se é gentio, Ele julgará todos. E se nós formos teimosos, você sabe o que é uma pessoa teimosa, né? As mulheres entendem melhor, podem nos pregar melhor sobre a teimosia. Um dia vou dar aqui umas conferências quebrando a teimosia. E vou dar às mulheres para pregarem. Aleluia. Aleluia. Sabe, Deus está dizendo, eu quero que tu venhas para mim. Estou a manifestar a minha misericórdia para te levar ao arrependimento. Não é para continuar na mesma prática. Mas se você for teimoso e andar nas mesmas práticas, vocês esqueceram que estão acumulando o quê? Ira. Vocês também sabem o que é acumular. Pode não se manifestar, deixa eu contar para quem tem amizade, tem pessoas aqui que estão a acumular ira de alguém. Sabe quando você está sempre a chatear alguém, você incomoda, você trata alguém mal, e essa pessoa te guarda. Primeira vez, passou. Segunda vez, passou. Por isso é que na relação é bom, estar nervoso, abre já o coração. Acumular. O dia que a pessoa se abrir para despejar tudo, vai sofrer. Porque vai falar de erros que você já nem lembra que você cometeu. Eu? Quando? Diante de Deus. A quem jura mesmo? Diante de Deus, eu. É isso que vai acontecer, porque se nós formos teimosos e não ouvirmos a palavra, significa que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não olha para nós com vontade de nos matar. Não, pelo contrário, Ele quer estender a sua misericórdia, para que essa misericórdia nos leve o quê? Ao arrependimento. Mas se formos teimosos, rebeldes, se resistirmos a essa misericórdia, a essa palavra, nós estamos a acumular o quê? A ira de Deus. Significa que chegará um dia, chegará um tempo, chegará um momento em que todos aqueles que andaram pelas obras, por exemplo, imagine, nós seremos julgados como filhos de Deus diante do tribunal de Cristo segundo as nossas obras, para sermos recompensados por Ele no último dia. Os ímpios serão julgados diante do tribunal branco, do trono branco, por meio das obras que eles praticaram. Significa que nenhum de nós passará impune do julgamento de Deus.
mesmo quem não aceitou a palavra será julgado segundo o quê? As suas obras. Já que não aceitou a palavra, não conhecia a palavra, você será julgado pelas tuas obras. Mas a nós que conhecemos a palavra, que perseveramos até o fim, receberemos por meio de Cristo a justiça de Deus. Aleluia. Diga comigo, toda obra será julgada. Era isso que Paulo queria tirar da cabeça dos gentios. Não, Deus não vai julgar apenas os gentios. Até os judeus. Até aqueles que conhecem a lei. Até aqueles que são reservadores dessa lei. O julgamento será para todos. Porque todas as vezes que nós fugimos e rejeitamos essa misericórdia, essa palavra, essa salvação, nós estamos acumulando a ira de Deus para o dia da ira e o dia da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está a dizer, Deus, Ele é justo na sua forma de julgar. Ele não tem uns especiais ou não especiais, não. Existe um dia que se chama o dia da ira e o dia da revelação. E nesse dia, todos nós seremos julgados. Alguém está conosco? Por isso o convite de hoje é: filho de Deus, não viva uma vida de hipocrisia em Deus, uma vida de falsidade. Nós somos convocados pela palavra a sermos a manifestação, o reflexo da natureza de Cristo em toda a nossa maneira de viver. Nossa maneira de falar tem que revelar que há um Deus dentro de nós. Nossa maneira de agir tem de revelar que há um Deus santo dentro de nós. Mesmo, não só na igreja, até no nosso local de trabalho, a tua forma de trabalhar tem de ser justa, porque a justiça pertence ao reino de Deus. Para nada adianta eu subir aqui e vos pregar uma mensagem que nem eu mesmo estou a viver. Paulo vai dizer, vocês são hipócritas, fariseus, tentando condenar aos outros as mesmas coisas que vocês praticam. Aleluia. A minha forma de ser tem que revelar que há um Deus dentro de mim, há um Cristo dentro de mim. Já não falo segundo a carne, já não ando segundo a carne, já não ajo segundo as minhas emoções, eu ajo segundo a palavra. A palavra diz que eu devo perdoar, então eu devo perdoar. A palavra diz que eu devo ser temperante, ser bondoso, longânimo, então eu devo ser o quê? Longânimo. A palavra diz que eu devo amar as pessoas sem exceção, então eu devo amar as pessoas. Porque o Deus que nós servimos é um Deus justo. E Paulo estava a tirar essa toda a inquietação na mente dos gentios. Não se preocupem, tanto judeus como gentios serão julgados por Deus com o justo juízo. Aleluia. Continuemos para o próximo versículo. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um segundo o que, igreja? O seu quê? Procedimento. Prega aí comigo. Segundo o quê? Então Deus está a dizer, Paulo está a dizer, não se preocupem com Deus. Deus é justo. E Ele vai retribuir para cada um segundo o seu procedimento. Segundo a sua ação, segundo as suas obras. Seja judeu, seja gentio. Homens podem ser injustos, mas Deus não. Homens podem ser imparciais, mas Deus não. Cada um de nós lhes será retribuído segundo a sua forma de viver. Aleluias. Então não é pelo fato de você ser crente, ser salvo, que tem que viver de qualquer forma. É por você ser salvo que já não pode viver de qualquer forma. É por ser salvo que já não podes falar de qualquer forma. Aleluias. Continue.
Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele manifestará sua indignação e ira para os que desobedecem à verdade e obedecem o quê? A injustiça. Qual é o nosso convite? Qual é o convite de Deus para nós que somos filhos dele? Andarmos na verdade, a obedecermos a palavra. Você não pode ser um filho de Deus que prega a justiça, mas você anda na injustiça. Você prega a paz, mas a tua vida toda é em guerra. Aleluia. O Evangelho é esse convite para vivermos uma vida digna debaixo da obediência da verdade. Não existe vida com Deus sem a verdade. Por isso Deus nessa manhã nos convida a examinarmos a nossa vida. Pode continuar, versículo 9, estamos a encerrar. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Ele fará o que, igreja? Trará tribulação e angústia. Os irmãos não têm Bíblia? O que está escrito aí? Ei! Não, quero vos ouvir, igreja. O que diz? Haverá sofrimento, mas o quê? Aqueles que fazem o quê? Que fazem o mal. Então, ninguém escapará. As pessoas às vezes se perguntam, mas por que há tanto mal? Tanta gente maldosa sobre a terra? Será que Deus não está a ver esses homens maus que praticam maldade na sociedade, no governo, nas igrejas, nas famílias? Será que Deus não está a ver se todo mal praticado? Paulo responde aqui: haverá sim. Haverá o quê? Sofrimento. Haverá aflição para todos que fazem o quê? Que praticam o mal. Não somos nós os juízes daqueles que praticam o mal. Mas Paulo garante dizendo: haverá. Há uma justiça que cairá sobre aqueles que praticam o quê? O mal. Significa que todo aquele que pratica o mal nunca termina bem. Não há um bom fim para quem pratica o mal. Não há uma eternidade boa para quem pratica o bem. Por isso, há pessoas mesmo que lá na campa tinham que descansa mal. Que a tua alma descanse em paz. Como é que a alma vai descansar em paz se toda a vida andou praticando mal? Não há paz, diga comigo, não há paz para quem passou a vida. Pode falar à vontade, para quem passou a vida praticando mal. Todos os que praticam mal, virá sobre eles o quê? O sofrimento. Se alguns escaparem do sofrimento da terra, no porvir, o sofrimento eterno os alcançará. E viver em Angola às vezes irrita, porque é muito mal. E muito mal com pessoas a viverem bem. E os que praticam mal é os que estão bem. E aí você fica com uma ira santa que dá raiva. Pai, por que pai... Eu queria falar aqui no episódio do Facebook, já não posso mais. Aleluia. Mas o que deve dominar o nosso coração, nosso espírito, é a palavra. Os que praticam o bem, diz a palavra, lhes será retribuído segundo o seu procedimento.
E os que praticam o mal, virá sobre eles o quê? Aflição e o quê? E o sofrimento. Alguns vão viver mesmo aqui na terra. Nem tudo você vai pagar na eternidade. Há mal que você pratica aqui, que você vai pagar aqui. Mas há alguns que escaparão da terra, mas na vida que está por vir, todo o mal que eles praticaram, pagarão. Então tem pessoas que não vão descansar em paz. Não vão, nem a alma, nem o corpo, nem o espírito. Sofrimento, porque passaram toda a vida praticando o quê? O mal. E Paulo começa a cautelar aos gentios, aos judeus. Deus não quer saber se você é judeu ou gentil. Se você praticar o mal, andar no mal, viver no mal, virá sobre ti o sofrimento e a aflição. Aleluias. Por isso o convite de Deus para nós é: se já estamos com Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, andamos com Ele, andemos no bem, pratiquemos o bem. Aleluia. Vamos continuar. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Glória, honra e paz para quem, igreja? Quem tem na Bíblia? Levanta a tua Bíblia, levanta, deixa eu te ver. Jesus de Nazaré. Não, levanta a tua Bíblia, deixa eu só te ver, por favor, por gentileza, com todo respeito. Se está no telefone, pode levantar o telefone. Então não está a falar por quê? Pode ler assim a tua versão. Vamos, versículo que? 10. O que é que diz, igreja? O que é que diz aí? Aleluia. Amém. Agora vos entendi. Isso quer dizer que está a pedir aqui uma tela, não é? Para lermos a mesma versão. Amém. Então você está aqui, Deus já está a te usar, compra a tela para não ter essa confusão. Aleluia. O que é que diz aí? Honra, glória e paz. Fará o quê? Para todo aquele que perseverar. Para todo aquele que fazer o que, igreja? E depois? Primeiro para o judeu, depois para o grego. Primeiro e depois? Paulo está a dizer, está já a cortar aquele complexo que havia sobre os gentios. Da mesma forma que o mal ou o sofrimento virá sobre aquele. Paulo diz, não, sobre os judeus, sobre os gentios. Não, Paulo está a dizer, é sobre todos. E eles mesmo por serem já os povos escolhidos, primeiro ao judeu, depois aos gentios. Quem são os gentios? Nós somos gentios. Porque nós não pertencemos naturalmente ao povo judeu. Aleluias. Sabe qual é o povo que teve maior problema com Deus? O povo de Israel. Porque eles andavam com a lei. Nós estávamos andando na ignorância. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você comete na ignorância, não quer? Não vale. O que você cometeu no tempo da ignorância, não quer? Não vale. Quer dizer que os judeus acumularam mais ira. Já tinham consciência da lei, mas ainda praticavam as coisas erradas. Quem está comigo, diga amém. Glória e honra virá sobre aqueles que perseverarem no bem até o fim. Tanto o judeu como o gentio. Paulo começa agora a dizer, não, aqui não há imparcialidade. Judeu, se praticar o mal, virá sobre ele o sofrimento. Gentio, se praticar o mal, virá sobre ele o quê? O sofrimento. Mas se os dois caminharem e perseverar até o fim, andando no bem, nas boas obras, andando na obediência. Que boas obras são essas? Andar na obediência da palavra. Não é fazer caridade. Quem vai falar, então vou começar a fazer muito bem as pessoas, doações. Não é sobre isso.
O que mantém a nossa salvação não são as boas obras. É a fé firme na pessoa de Jesus. E uma vida em obediência ao quê? A palavra. Agora, por você estar salvo, você tem de andar nas boas obras até o fim. Aleluia. Continue. Quem está se abençoando, diga amém. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Em Deus não existe parcialidade. Deus não faz exceção de quê? De pessoas, não importa se é judeu, se é gentio, se é angolano, se é brasileiro, se é português. Em Deus não há parcialidade. Creu na palavra, está salvo. Andou pela fé, será honrado. Obedeceu a palavra, honra e glória te acompanhará. Praticou o mal a vida toda, sofrimento virá sobre ti. Mas para os que estão em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação. Para os que estão na palavra e obedientes, virá sobre nós honra e glória. Quem tem a certeza da sua salvação, quem tem a certeza que está a viver na obediência da palavra, ela sabe o que virá sobre ele. Aflições virão por questões de perseguições pelo Evangelho. Mas quem sabe que está na palavra sabe que a aflição não é a minha porção. A minha porção é honra e glória. Seja agora, tanto no porvir, seremos glorificados com Ele. Aleluia. Versículo 12. Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Então isso falamos aqui no início. Aqueles que cometeram, que andaram sem a lei serão o quê? Julgados. Esses serão julgados pelas obras que cometeram. Quer dizer, se você sair daqui e você não é crente e não tomar a decisão de aceitar a palavra e ser salvo pela fé, você sai daqui e diz, isso aí é para os crentes, ser condenado aí é para os crentes. Não. Aos que conhecem a lei, Paulo está falando aos judeus, vocês que conhecem a lei serão julgados pela lei. Aos que não conhecem, sem lei serão julgados segundo as suas obras, que significa como você andou na terra. Quer dizer que ninguém escapará, tanto o crente como o ímpio. Ninguém o quê? Ninguém escapará. Aleluia. Aos que andaram pela lei, judeus que estavam aí orgulhosos, nós temos a lei conosco, nós andamos pela lei, nós estamos aqui com a lei, conhecemos a lei da primeira categoria até a última categoria, nós conhecemos, e essa aí errou. Mas Paulo estava trazendo uma mensagem não para aqueles apenas que viviam sobre a lei. Quer dizer, Deus lhes tira do nível inferior para um nível maior da graça, e eles ainda amavam ficar na lei. Andavam e amavam mais a lei do que a própria graça, porque a lei condena, mas a graça, aleluia. Vamos continuar. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Depois? De facto, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes acusando-os, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Ei. Deixa abrir um parênteses aqui para vocês, para entenderem algo. Para você entender Romanos 2, você precisa entender para quem Paulo estava a falar. Para os crentes judeus e os não judeus.
Paulo começa a explicar. Vocês como são da lei, gostam da lei, amam a lei, estão a ver debaixo da lei. O que vai vos condenar, o que vai vos julgar é a lei que vocês têm. Mas aos gentios que são ignorantes, que não conhecem, mas que inconscientemente, mesmo sem saber, praticam as coisas dessa lei, serão julgados conforme o entendimento deles. Porque haverá um dia em que todos os segredos dos homens serão revelados. Todos os segredos. E por meio de Paulo chama isso por meio do meu evangelho. Esse evangelho que depois Pedro vai dizer, mesmo o evangelho de São Paulo, eu não entendia bem. Porque Paulo não era apenas um pregador, era um filósofo. É um cara que quando te pregava, até Pedro dizia, eu próprio não entendo o evangelho de Paulo. O que ele fala é complexo. Porque Paulo vai dizer, o que eu vos prego não recebi de nenhum homem. O que eu vos ensino não recebi de homens. Recebi do próprio Cristo. E vos trouxe para vos anunciar que tanto judeus como gentios, homens são injustos, mas Deus não. E haverá um dia em que todos vocês serão julgados, com lei ou sem lei, mas serão o quê? Julgados. Mas o convite de Deus para nós nessa manhã é dizer não ao falso julgamento, não à hipocrisia do evangelho. E esses partidos hoje existem também dentro da igreja, tantos judeus, alguns aqui se sentem muito judeus e outros se sentem muito gentios, e agora é a luta. Tem pessoa que você lhe prega a graça, vai te falar, não, tem que nos dá lei. O judeu. Mas a própria pessoa que está pedindo para lhe dar lei, para lhe pregar lei, ele próprio nem obedece às leis. E tem pessoas que, por exemplo, pensam que é de tanto você condenar os outros, que você está a ser muito filho de Deus. E as mesmas das pessoas que condenam, vou enfatizar, andam nas práticas que elas condenam. É isso que Paulo reprova, não um julgamento justo. Paulo condena o falso julgamento. O que é falso julgamento? É ensinar e condenar no outro coisas que você nem pratica. Como é que você está me condenar porque eu minto e você também é outro mentiroso? Como é que você diz, não entra aí, você entra. Não fala aquilo e você fala. Aleluia. Mas há um chamado maior. Porque dentre os judeus e os gentios, Paulo traz uma revelação e diz, vocês são todos de Cristo. Em Cristo não há judeu, em Cristo não há gentio, não há grego. Se andamos pela fé, já não estamos debaixo da lei. Porque a verdadeira lei é colocada no nosso coração através do Espírito. Já não está em cadernos, em tábuas, em pedras. O verdadeiro mandamento é aquele que o Espírito selou no teu coração. O Espírito de Deus em ti selou de tal maneira na conversão ao te arrependeres, sobre a natureza de Cristo que habita em ti. E essa natureza te diz que quem anda com Ele tem que andar no amor. E quem não ama não conhece a Deus. A lei que nós recebemos de Cristo é do amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque todos os mandamentos você só não vai fazê-los se você amar. Porque a base da obediência a Cristo já não é quantas leis você obedece, mas é o quão de Deus você conhece. É quando a natureza dele está dentro de ti.
nascido e gerado pela fé, que já não se sente judeu, não se sente gentio, mas se sente filho de Deus, nascidos de novo. Pois aqueles que andam pela fé já não estão debaixo da lei, e não estando debaixo da lei, já não estão debaixo do pecado. Se não estão debaixo do pecado, a morte sobre eles já não reina, o pecado também já não reina, a morte já não tem poder sobre esses. É a consciência que você cria sobre quem você em Cristo que vai lhe fazer ter uma posição ou de escravo ou de livre. Por isso eu vim falar e comunicar para alguém: o convite do evangelho não é para se sentir mais judeu, não é para ser mais gentio, mas é para você entender que há uma nova criatura dentro de ti. E essa nova criatura sabe: se eu andar debaixo da lei, se pecar contra uma, eu pequei contra todas. Mas se eu ando debaixo da graça, aonde a graça me favoreceu, aonde o seu favor me alcançou, e a sua misericórdia me levou até o arrependimento, e essa misericórdia me levou até o entendimento e a renovação da minha mente, e essa renovação da mente me fez oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, suave e agradável a Deus, de tal maneira que essa lei está no meu espírito e no meu coração, que eu não preciso que alguém leia para mim e me faça lembrar, porque ela está dentro de mim. E quando eu cometo algo, essa mesma lei grita dentro de mim: essa não é a tua natureza. É por isso que quando você falha, de repente teu coração fica entristecido. Ninguém te falou nada, a natureza prega para ti, a natureza da nova criação, a natureza do que nasceu de novo. É por essa razão que eu vim aqui pregar para alguém: é tempo de se levantar. Se você está aqui até agora, é porque a misericórdia te alcançou, não é porque você veio, não é porque você escolheu. Se dependesse de nós, não estaríamos aqui hoje. Foi Ele que nos escolheu. Diz a palavra: não foram vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que escolhi a vós, porque não é o vosso pecado que vos trouxe, mas é a minha misericórdia que vos ama. Aleluia! A misericórdia de Deus é o que nos mantém vivos até agora. Aleluia! E quando nós aceitamos esse evangelho pela fé, nós entramos para um reino que se chama Reino de Deus. Tem alguém aqui nessa manhã? Reino de Deus. Vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 28. Oh, aleluia! Nessa manhã eu não vim pregar para judeus, vim pregar para filhos de Deus. Aqueles que já não dependem de lavar as mãos para se sentir puro. Aqueles que não precisam tirar os saltos, os calçados para se sentir puro. Aqueles que já foram lavados pela palavra. Jesus vai dizer: vós estás limpo pela palavra que ouvistes. Aleluia! E quem está limpo se limpa cada vez mais. Quem está sujo se suje cada vez mais. Mas há uma geração aqui nessa igreja. Essa é a igreja que já foi lavada, já foi regenerada, já foi justificada pela fé. Oh, aleluia! Marcos capítulo 10, versículo 28. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Igreja, vamos lá, quem está com a Bíblia? Fala aí, o que é que Pedro disse? Nós abandonamos todos para que, igreja? Prega para mim, para quê? Para te seguir. E depois? Garantiu-lhe Jesus: com toda a certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais. Que não receba já que, igreja? No presente o quê? 100 vezes mais. Pedro andando com Jesus durante muito tempo. Chegou uma altura que... Vem, Mário, vem. Rápido. Não. Você é casado. Quero solteiro aqui. Solteiro. Vem, solteiro Pedro. Vem, rápido. Você é o Jesus, eu sou o Pedro. Eu sou o Pedro para o Pedro hoje.
Quem sabe que Pedro tinha família? Amém. Então Pedro tinha responsabilidades familiares. Jesus tinha responsabilidade com o reino. E ele trouxe o evangelho. Aleluia. E Jesus andando com Pedro, andaram primeiro ano, andaram segundo ano, andaram terceiro ano. Pedro ficou cansado. Disse: espera aí, mestre. Espera aí, deixa eu contextualizar, usar a mente de pregador. É assim: Jesus, eu te respeito muito. Eu já te vi a ressuscitar mortos, a operar milagres. Mas com todo o respeito, pai, velho, é assim: você é solteiro, nós temos mulher, deixamos família. E assim nós que abandonamos tudo por causa de ti, o que é que nós ganharemos? Jesus olhando para Pedro vai dizer: de maneira alguma alguém que tenha deixado tudo. Ele descreveu pai, mãe, casa, filho, mulheres, por amor a mim e do evangelho, esses terão 100 vezes mais. Não é quando morrerem, porque o evangelho não te recompensa apenas no espírito. Esses terão 100 vezes mais aqui na terra, aqui no céu, aqui no céu, aqui aonde? Aqui na terra e no porvir. A vida que é eterna. Eterna. Então, se você deixou pai, mãe, tudo isso por causa de mim e do evangelho, você vai ter 100 vezes mais aqui. 6 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais aqui na terra. 100 vezes mais. Agora Pedro está entusiasmado porque ele sabe que ele vai ter 100 vezes mais por causa do evangelho. Ele está dentro do reino, vão lhe dar uma recompensa de 100 vezes mais. Agora ele conhece o colega dele do ministério para lhe frustrar o que ele já tinha na mente. Romanos 14, 17. Paulo começa a complicar a cabeça de Pedro. Pedro está andando feliz. E, Jesus disse que eu vou ter aqui 100 vezes mais. Então andar com ele é bom, porque eu vou receber a recompensa de 100 vezes mais. Deus será louvado na minha vida. Eu vou receber 100 vezes mais. Paulo recebe a revelação e começa a falar: espera aí, Pedro, vou te explicar ainda, espera. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pedro já está entusiasmado porque o Jesus lhe disse: você que está comigo nesse reino no evangelho vai ter 100 vezes mais. Agora Paulo diz: espera, Pedro, entraste no evangelho, já estás no reino. Esse reino aqui não é comida. Está pensando que vai passar toda a vida a comer bem? Não é comida, Pedro. Também não é roupa. E nem é bebida, Pedro. Pedro começa a ficar triste. Não, o Jesus disse: se eu andar com ele, eu terei 100 vezes mais. Mas 100 vezes mais, ele se referiu quando disse: pai, deixamos casa, mulher. Então não é só no espírito, é algo físico. Pode dizer: espera, não é físico. Você não vai ter bebida, porque o reino não é quê? Não é bebida, o reino não é comida, nem roupa. Pedro, o reino de Deus, Pedro, é paz no teu coração. É justiça, Pedro, alegria no Espírito Santo. Aleluia. Mas como Paulo meteu Pedro triste de novo, veio outro apóstolo, João Mussumba, para lhe explicar que não era bem isso que Paulo queria dizer. Paulo não discordou de Jesus. Paulo só acrescentou que Jesus não te disse, para que a tua busca não seja focada nas coisas.
nós não entramos no Evangelho pelas coisas perecíveis, pelas coisas que passam, pelas coisas que podem morrer. Agora eu vou lhe explicar, Pedro, por que você entrou nesse Evangelho. Paulo não contrariou. Paulo só disse que o reino não é. Não disse que no reino não tem. Só não é. Então, se o reino não é pão, nem comida, nem bebida, aonde é que eu vou encontrar a roupa? Gênesis 3:21. Só você que entende palavra já está a entender. Porque se tem reino, tem um rei, sim ou não? Então, dentro do reino tem um rei. Então, mas o reino não é comida, não é bebida, nem é roupa. Mas só que no reino tem o quê? Tem o rei. E agora onde é que vai sair a roupa que Pedro precisa? Gênesis 3:21. Fez Yahweh Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. A igreja não entendeu. Tua versão de Yahweh não está a entender. E fez o quê? Fez Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Adão pecou, notou que estava sem roupa, despido. Deus apareceu para começar a revelar o reino para Adão. O reino não começou a ser revelado no Novo Testamento. O reino já começou a ser revelado no Antigo Testamento. Como o reino de Deus não é comida, não é bebida, nem é roupa, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se você entender bem, vai descobrir que não precisa parar de buscar o reino só porque te disseram que não é roupa, não é bebida e não é comida. Porque quando Adão morreu, aonde que está a sair a primeira roupa de Adão? Deus pega o animal que representa o Cordeiro de Deus. Então aquele animal que é Cristo em forma de animal, Deus mata o animal. Como o problema de Adão não era comida, nem era bebida, então vou tirar do Cordeiro aquilo que você precisa. Como o teu problema é de roupa, vou matar o cordeiro, vou te dar roupa. Porque o reino não é, mas no reino tem. Oh, aleluia. Então a primeira coisa que nós entendemos é que o reino não é comida, não é bebida, não é roupa, mas afinal dentro do reino tem lá um rei, que é o rei Jesus. E esse rei Jesus, quando é morto, ele produz roupa para quem lhe segue. Oh, aleluia. Quem está aqui diga aleluia. Então o reino não é comida, nem é bebida, e nem é roupa. Mas dentro do reino tem um rei. E quando esse rei morre, produz roupa. Quer dizer que o animal só consegue te dar roupa quando morre. Sem morte não há roupa. Aí você vai entender que Cristo Jesus é esse animal de Gênesis que foi morto para nos dar de vestir. Porque estávamos nus, sem roupas, mas quando Ele morreu, nos deu vestes santas e nos vestiu com a sua glória. E quando Deus olha para nós, já não vê um despido, agora vê um vestido pelo Cristo, vestido pela graça, vestido pelo favor, vestido pela misericórdia. Diga: no reino tem roupa. O reino não é comida. Prega para mim. Essa igreja entende palavra. O reino não é comida, não é bebida, nem é roupa. Mas no reino tem lá alguém que quando morre produz roupa, que é o Cordeiro. Pastor, está bem, a roupa já nos deram. Agora, onde é que está a bebida? Êxodo capítulo... Filha, prega, também prega comigo rápido. Então, onde é que está a roupa? Eu vou te mostrar aonde é que está a bebida nesse reino. Êxodo capítulo 12, versículo de número 1. O que é que diz aí? Deus disse a Moisés e a Arão na terra do Egito:
Que este mês seja para vós o princípio dos meses. Acelera. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro. Cada homem toma o quê? Um cordeiro. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é roupa, mas no reino tem roupa. E agora vamos ver o que mata. Pega o cordeiro, pega o cordeiro. Para cada família um cordeiro para cada casa. Oh, aleluia. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Alguém está a entender? Vai. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Quem é o macho sem defeito? Vai. Vós o escolhereis. Alguém aqui está a entender? Ou entre os cabritos. E o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Sim. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo. Espera aí. Em Adão o problema era nudez. O cordeiro tem roupa para quem tem problema de nudez. Agora no povo de Israel o problema é comida. Está dizendo, o mesmo cordeiro pegam, não usam a pele, porque o vosso problema não é de roupa. Usam a comida porque o vosso problema é de alimento. Pegam o cordeiro, tiram lá a carne. O reino não é comida, não é bebida, não é roupa. Mas no reino já tem roupa, também já tem comida. Agora, para a leitura não me atrasar, eu vou onde está a bebida. Jesus chama o discípulo e vai dizer: olha, a minha morte está próxima. Preparem uma sala para a nossa última ceia. E Jesus pegou o cálice, disse: quem não beber deste sangue não é digno e não tem aliança comigo. Afinal, o reino não é comida, o reino não é bebida, o reino não é roupa, mas dentro do reino tem comida, tem roupa e tem bebida. Eu vim falar para alguém: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque roupa vai te seguir, comida vai te seguir, bebida vai te seguir, a saúde vai te seguir, casamento vai te seguir. Vai! É tudo na mesma pessoa. O cordeiro que dá roupa também dá bebida, que dá bebida também dá comida. Deixa falar para alguém nesse lugar: você não precisa buscar algumas coisas aqui e outras lá fora. O cordeiro que você está a buscar já carrega 3 em 1. A tua roupa está nele, a tua saúde está nele, teu casamento está nele, tua bênção está nele, tua vida está nele, tua proteção está... Só quem está a entender a palavra, diga: o cordeiro tem tudo, o cordeiro tem tudo, o cordeiro tem tudo. Eu vim dizer, minha irmã, não precisa entrar nas casas escuras. O cordeiro tem tudo, tem tudo, tem tudo. Não precisa se frustrar. O cordeiro tem. É Deus está te dizer. Sabe por que eu não fiz do reino comida? Para você não vir aqui por causa da comida nem do estômago. Prioridade de Deus não é te dar coisas, é te dar virtudes espirituais. Por isso é que quem já carrega paz, quem já carrega justiça, quem já tem alegria do Espírito, ele entende que mesmo sem comer, a paz dele continua. Mesmo sem nada ter em casa, a paz dele continua.
chama-se alegria no espírito. Há quem pensa que tirar alguma coisa de ti vai te fazer infeliz. Só que Deus é craque, colocou a tua alegria no espírito. Tira carro, mas a alegria ficou. Tira casa, mas a alegria ficou. Tira emprego, mas a alegria ficou. E é por essa razão, olha para o seu vizinho, diga: no Cordeiro tem tudo. Não, diga: no Cordeiro tem tudo. Diga: no Cordeiro tem tudo. E é por essa razão que o sofrimento da terra já não consegue roubar a minha paz, porque a minha alegria não está nas coisas. A minha alegria é a alegria do Espírito. Só se você conseguir tirar o Espírito, vai conseguir tirar a minha alegria. Mas nunca vai conseguir tirar o Espírito, porque Ele não veio me visitar, Ele veio habitar dentro de mim. Eu sou a casa do Espírito, eu sou morada do Espírito. A alegria reina em mim. Alguém levanta as suas mãos. O reino não é, mas o reino tem. Por essa razão é que o primeiro convite de Deus para ti não é: vem buscar bênção. Vem ser bênção. Porque a paz te torna uma bênção. Eu gostei dessa palavra. Alegria no espírito. Ei! Sabia que tem uma alegria que só o dinheiro dá, né? Não, seja realista. Tem uma paz mesmo que só vem do dinheiro. Pessoa que tem dinheiro tem uma paz. Até quando você está no restaurante e você sabe que tem dinheiro, nenhum menu te assusta. Você diz, você olha, não, pode, coloca aí o menu. Você olha para o garçom: quais são os melhores pratos que vocês têm? Há uma paz que vem do dinheiro. Quando você sabe que está a andar e tem dinheiro, você sente uma paz. Podes me olhar de cima a baixo, de baixo a cima. Irmã, não me incomoda. Tenho dinheiro. Tem uma segurança que vem do quê? Do dinheiro. Gente que não tem dinheiro se sente mal à toa. Me olharam, já desconfia. Até o garçom te meteu só assim já o menu. Põe tão bem. Quando você tem dinheiro, mas essa paz, essa alegria, quando o dinheiro acabar, a paz foi. Essa alegria do dinheiro, quando o dinheiro acabar na conta, você até sente medo, você entra para consultar, você só vê 40 kwanzas. A tua paz vai. Você que saiu já lá em cima, já está a voltar assim. A paz que o dinheiro dá sai quando o dinheiro sai. A alegria que o dinheiro dá sai quando o dinheiro sai. Quer dizer que a paz de alguma coisa que te deu, que você tem, ela termina quando essa coisa sai. Agora, a alegria que você carrega chama-se alegria no espírito. Quer dizer que enquanto esse espírito habitar dentro de ti, o mundo pode estar em guerra, mas a paz aqui dentro. Posso passar pelas aflições, a paz aqui dentro é a paz que excede todo entendimento. Teu pai não consegue entender, está a ter apertos, mas está a louvar. Tua amiga não consegue entender, te fechar a porta, mas está a adorar. É porque há uma paz em mim que excede todo entendimento.
Aleluia. Diga: eu tenho a paz, eu tenho a justiça e eu tenho a alegria do Espírito. Jesus disse: a minha paz eu vos deixo, a paz que o mundo não vos pode dar. Então há uma paz falsa que esse mundo pode te dar. Por isso não coloque a tua alegria em homens. Hoje eles estão bem contigo, amanhã estão mal contigo. Não coloque a tua alegria em coisas, isso vai acabar.